Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana nós recebemos especialistas e convidados para discutir com você as questões relacionadas à nossa aldeia, à nossa cidade. Hoje nós recebemos o deputado federal bauruense eleito pelo PSB, Rodrigo Agostinho, que tem a experiência de ter sido prefeito por 2 mandatos e vai ajudar a gente a entender um pouco os desafios da cidade e da região daqui para frente. Hoje quem ajuda a conduzir a nossa conversa é a jornalista da TV Unesp, Larissa Rossetto. Obrigada pela oportunidade, Nelson. Rodrigo, você conhece bem a cidade e o entorno, andou bastante na campanha eleitoral, a gente vai ver se percorre com você nesses 3 blocos, pelo menos alguns desses principais assuntos. E já sabemos que você está rodando lá em Brasília, já na tentativa de compreender essa nova composição da Casa Legislativa Federal para o ano que vem. Tem alguns dos assuntos que são naturais da discussão da cidade. A gente vai escolher alguns deles aqui para poder pontuar neste primeiro bloco. Vou separar a questão de moradias que a gente conversava aqui fora, que tem 2 demandas. Uma, talvez, dos maiores assentamentos de convergência aqui na cidade acumulados no último tempo, como você bem conhece, uma série de indefinições de possibilidades ou não com o INCRA, portanto depende da União, de onde você estará mais próximo a partir de janeiro agora, e também as demandas de habitação popular, o fim da faixa 1 já esgotado das cotas que você bem conduziu lá na Secretaria Municipal ligada à questão da habitação do município. Que alternativas ou que cenário você vê para essas 2 questões, assentamentos, sem teto, as moradias, a crise financeira e essas milhares de pessoas tentando achar uma moradia, um espaço nesse campo? Bem, Nelson, a gente tem um problema seríssimo no Brasil de habitação, não é só de Bauru. 20% das cidades brasileiras reúnem esse tipo de desafio, 80% das cidades brasileiras são cidades de até 20 mil habitantes que não têm esse tipo de desafio. Só que nessas cidades, que normalmente são capitais, o problema é realmente muito grave, muito mais grave do que a situação que a gente vê aqui em Bauru. Para cumprir com esse desafio, basicamente a única estratégia é construir habitação. Você tem um déficit hoje muito alto no Brasil de habitação e o aluguel, o preço do aluguel, que é uma solução em muitos países, porque tem muito imóvel parado. No Brasil, como não existe também uma regulação, enfim, de preços, os aluguéis são muito caros. E acabam deixando de ser uma alternativa, como tem sido uma alternativa em muitos países. Só para você ter uma ideia, 70% da habitação de interesse social na França é aluguel. As pessoas moram de aluguel, tem um valor lá, a pessoa não precisa ter uma casa, mas ela tem um lugar para morar, enfim. E o governo vai trocando as pessoas que vão sendo beneficiárias a partir do momento da necessidade de cada um. Agora, o que acontece? Os programas habitacionais que tem no Brasil... que o principal foi o Minha Casa Minha Vida, que chegou a quase 3 milhões de unidades, ele depende exclusivamente de dinheiro do Fundo de Garantia, e esse dinheiro não está mais disponível. Então você não tem hoje nenhuma linha de financiamento para esse setor. Por um outro lado, algumas regras desses projetos habitacionais inviabilizam projetos como, por exemplo, projetos de desfavelização. Eu vivenciei isso na prática. A gente tinha aqui em Bauru algo em torno de 1.800 famílias vivendo naquilo que a gente chama em favelas. Eu entreguei 15 mil unidades e mesmo entregando 15 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida, as favelinhas continuaram existindo, porque você não pode chegar para aquela favelinha e falar, olha, eu vou tirar todo mundo, vai todo mundo para o apartamento. Não. Para que as pessoas possam morar nessas unidades é preciso que haja o sorteio. O poder público só pode tirar efetivamente as pessoas que estão naquela situação que é chamada situação de moradia em risco, que é beira de erosão, área sujeito a enchente, a inundação, morro, enfim, situações bem complicadas que não é o caso específico de Bauru. Em Bauru a gente tinha alguns barracos na beira de córregos que a gente conseguiu remover. Mas é um grande desafio, porque hoje você precisa construir. CDHU, quando constrói 100 casas numa cidade, 200 casas em outras, ou seja, não é esse o perfil para Bauru.
Nós precisamos de muita unidade, Bauru precisaria aí de pelo menos mais umas de 15 a 20 mil unidades ao longo aí de 10 a 20 anos, e hoje você não tem o recurso disponível. Então esse talvez seja um grande desafio. Agora o Brasil tem esse desafio não só para Bauru, mas para as médias e grandes cidades do país. Então o próximo governo, que toma posse agora 1º de janeiro, vai ter que ter uma estratégia habitacional, que ainda não foi apresentada. E incluir na falta de recurso do ponto de vista do financiamento federal a questão da faixa inicial de renda, que atingiu boa parte do contingente que você conseguiu, naquela situação, alcançar. Alguns bancos financiam o setor de construção, que é o setor de construção que faz esses prédios que a gente vê pela cidade, todo momento um lançamento novo ou um determinado loteamento horizontal. Mas essas unidades serão comercializadas e sem subsídio. É para quem pode pagar. O problema habitacional está justamente em outra faixa, né? Tá justamente nessa que a Caixa convencionou chamar de faixa 1, mas que é a população que ou não tem renda ou tem uma renda muito baixa e que depende de subsídios, enfim. Tem cidades que dão subsídios municipais, a maioria trabalha com subsídios estaduais e federais. O estadual em São Paulo, que foi feito olhando para a capital, que era o Casa Paulista, onde o governo do estado ajudava na compra do imóvel, só funcionou na capital, a cidade de Bauru chegou a aderir, mas aqui não se fazia necessário esse tipo de subsídio. E o subsídio do governo federal, que é pagar quase que metade do valor da habitação, né? Mas é um desafio porque você precisa ter dinheiro. Da onde vai vir o dinheiro para construir casa? E nós estamos falando em milhões de unidades no Brasil inteiro. Esse talvez seja um grande desafio do próximo governo. A menos que esse governo apresente um plano robusto de habitação social, hoje você não vê uma porta de entrada, de saída desses recursos. Hoje as prefeituras têm que se virar com o que tem, talvez áreas próprias, possibilidade de desapropriação de terras para ajudar no subsídio a esses imóveis. Os municípios não têm dinheiro para isso. Eu vou dar um exemplo. Para fazer essas 15 mil unidades que foram feitas no meu governo, foram investidos do governo federal 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estou falando de muito dinheiro. Não é pouca coisa, não é uma coisa que a prefeitura pode pegar e aportar. O que as prefeituras faziam no passado, davam a área. Então você pega um alqueire aí na área rural, Botucatu fez agora com Minha Casa Minha Vida, na gestão passada. Então comprou lá um alqueire custa, na área rural custa o quê? 100 mil reais. Então comprou um alqueire na área rural, um sítio, e transforma num loteamento. Só que a área passa a ser o menor dos problemas. O problema maior está, e aí, como é que se constrói? Como é que faz a galeria, a rua, a urbanização, a escola, o posto de saúde, levar energia elétrica? Tudo isso tem um custo que não acaba nunca, essa conta, né? Então, é desafiador. Eu acho que o Congresso precisa pautar o próximo governo no sentido de ter uma política habitacional clara. No passado foram as Coabs, e a Coab de Bauru tem um rombo histórico, que todo mundo conhece. A estratégia do BNH acabou não dando certo, hoje a estratégia é diferente, é direto por meio dos bancos públicos, mais especificamente a Caixa Econômica Federal. Mas tem que ter o dinheiro estava vindo do Fundo de Garantia, só que o caixa do Fundo de Garantia se esvaiu, né? Então esse é um grande desafio. A gente conversou um pouquinho logo depois de você eleito sobre alguns dos temas principais. Um deles é a questão dos trilhos. Você tem uma série de prédios federais, aproveitando o fato de você também estar em Brasília, claro, com esse tema. A estação ferroviária, que foi adquirida durante o seu governo para dar uma ocupação dela, né, com uma outra natureza, evidentemente, e o estudo dos trilhos que acabou sendo realizado, para quem não conhece, uma ampla logística de estudos de aumento de demanda, pensando na questão de arranjos produtivos e de escoamento de produção em escala no Brasil, né? Aumenta muito além do que as pessoas veem hoje no dia a dia. Você falou de algumas alternativas conosco aqui, de se pensar em baratear o que aconteceu com Araraquara, que tirou os trilhos todos do centro. Isso envolve muito mais recurso, que é o grande problema. Hoje você tem um transporte ferroviário no Brasil baseado em cargas e carga pesada, basicamente commodities, que é o que passa aqui por Bauru. Então você tem trens passando por Bauru o tempo todo, mas trens carregando celulose, madeira, minério de ferro, minério de manganês, pedra, enfim, combustíveis, mas tudo numa quantidade muito pesada, sem um investimento adequado na malha, e de um outro lado o abandono completo do transporte de passageiros por via férrea
do ponto de vista de interior. Nas grandes capitais, o transporte de trem é uma realidade, enfim, isso acontece. É um tema que é federal e nós vamos ter que discutir. Eu acho que Bauru não tinha força para poder discutir isso. Eu acho que, tendo um deputado federal, talvez eu consiga pautar o governo federal no sentido de ter um olhar diferenciado para isso. Vou trabalhar bastante nessa direção. Na minha época como prefeito, a gente conseguiu que eles fizessem o anteprojeto, o master plan, né, como que a gente gosta de dizer, do ponto de vista das alternativas de retirada desses trilhos, de possíveis também orçamentos para isso. O Brasil precisa voltar a investir em trem. A quantidade de gente que morre nas estradas brasileiras, a quantidade de caminhão e esses caminhões consumindo óleo diesel em grande quantidade, enfim, isso é totalmente fora da realidade que a gente tem hoje do mundo. Os caminhões circulando pelas estradas acabam com as rodovias brasileiras, então isso precisa ser discutido, né? Eu acho que tem uma discussão local, aonde entra nisso as áreas da antiga rede ferroviária federal, os prédios antigos, as estações, aqui a gente tem várias pequenas estações, além da grande estação, e a própria questão da malha. Então tem muito assunto para discutir. Regionalmente, a gente tem um trecho ferroviário importante, que é o trecho que passava aqui por Pederneiras e Tirapina, acho que é um dos trechos mais importantes do ponto de vista de carga regional, de circulação aqui regional. E nós temos outros temas ligados a transportes que também são temas federais. A própria questão da hidrovia. A hidrovia passa aqui do lado, enfim, a questão do aeroporto de Bauru, que também é sempre muito bem discutido. Bauru tem sido uma cidade recordista de transporte de carga, por incrível que possa parecer, sem ter um aeroporto de carga, mas a carga está indo basicamente no porão do avião de passageiro, uma coisa muito, muito fora do propósito. Então a gente vai ter que discutir esses temas. Eu acho que, como deputado federal, eu vou acabar tendo que encampar esses assuntos. Acho que é um pouco fora do eixo, desculpa, desse texto, já que você citou a hidrovia, o aeroporto, a questão do trilho ligando a hidrovia, isso é uma coisa muito mais para médio prazo, não seria imediato em relação à demanda, à ocupação disso? Eu acho que tem que ter integração dos modais, né? Não adianta Bauru, o pessoal adora falar Bauru é um centro, rodo, hidro, mega, plus, ferroviário, e tá aí, não tem integração nenhuma, né? Você tem aqui a rodovia chegando na hidrovia, a rodovia chegando no trem, mas o trem todo sucateado e nada sendo transportado pela hidrovia, né? Então, assim, tem que buscar uma integração um pouco melhor disso tudo, ver o que pode ser transportado. Hoje a hidrovia transporta soja e cana. O trem não transporta cana, mas transporta álcool. O trem transporta soja, que também é transportado pelas barcaças. Então, precisa ver as compatibilidades, ver o que dá para se fazer de maneira um pouco mais integrada. Eu acho que é um desafio para o próprio governo federal, e não só para Bauru. As diferentes modais de transporte precisam ser debatidos isso no Brasil, até para reduzir custo. Hoje mesmo está sendo discutido aqui em Bauru a questão da venda do nosso frigorífico, do Mondelli. Mais da metade dos animais que são abatidos aqui no frigorífico estão vindo de Goiás e Mato Grosso do Sul, não são mais animais sendo criados aqui na região. Então, assim, é uma coisa meio fora de propósito, né? O estado de São Paulo abriu mão da criação de gado, esse gado foi lá para a Amazônia, foi para outros estados, como o próprio Mato Grosso do Sul e Goiás, e agora esses animais estão vindo aqui e num frigorífico que está sucateado, né? Enfrentando uma demanda judicial. Então, assim, tem muito assunto para discutir. Até voltando um pouquinho à questão do Nelson, em relação aos prédios da ferrovia, que é uma demanda da cidade, a questão da reforma da estação ferroviária, como o Nelson citou, foi comprada durante seu governo. Existe até uma discussão no âmbito do poder público local em acessar recursos via fundos do Ministério da Justiça, com a apresentação de projetos. Você pretende interceder especificamente em relação a esse tema, na busca desses recursos para a reforma da estação, para a doação de prédios, ou só a apresentação de um bom projeto? Você captou muito recurso durante as suas gestões por meio de projetos, já garantiria a vinda desses recursos, ou é preciso que o deputado federal faça essa mediação lá em Brasília? A maior parte dos prédios ferroviários de Bauru tem interesse único, exclusivamente hoje histórico. A estaçãozinha de Sorocabana, a estaçãozinha da Paulista, a estação de Tibiriçá, enfim, são pequenos prédios históricos que você não tem mais uma utilidade real assim, para o mundo de hoje.
No passado teve um interesse do ponto de vista de ser a porta de entrada das pessoas para os trens. A grande estação, eu acho que o grande sonho dela é que ela volte a ser uma estação ferroviária. Na época, quando a gente acabou optando, ela estava começando a ser invadida, corria o risco de um incêndio, muita gente estava começando a entrar dentro do prédio, o prédio começou a entrar num processo de sucateamento total, e a prefeitura viu ali uma oportunidade. Na época se discutiu com a Câmara, discutiu questão de secretarias, e tudo isso acabou não avançando. Na minha época a gente fez o projeto de reforma, e a gente tentou muito captar recursos para isso. A gente acabou captando recursos para as outras estações menores, mas não conseguimos para a grande estação. Eu acho que se o Ministério da Cultura ou algum outro órgão disponibilizar recursos, a gente tem que ir atrás. Se não, eu estou disposto a apresentar emendas parlamentares para trazer recursos para a reforma do prédio. Agora, como eu já disse, eu não sonho que aquele prédio vire outra coisa, senão novamente uma estação ferroviária. Aquele prédio, ele não é tudo que as pessoas pensam. Ele é um prédio alto, mas ele é um prédio extremamente estreito, não cabe grandes coisas lá dentro. Ao longo do tempo a gente foi reformando vários espaços lá dentro, uma boa parte interna já está reformada, de salas, que estão sendo utilizadas hoje para projetos culturais, mas a gente precisa de algo um pouco maior. A gente precisa colocar acessibilidade no prédio, que é uma regra hoje dos dias atuais. Tem questões ligadas à segurança, questão de corpo de bombeiros, enfim. Então tem bastante coisa para fazer lá e eu estou disposto a investir recursos de emenda parlamentar lá nesse prédio, enfim, se for esse o caminho. A gente dá um pequeno intervalo para conversar com o deputado eleito Rodrigo Agostinho e saber no próximo bloco outras propostas e, sobretudo, algumas ideias que ele já está tabulando, discutindo a interação com o poder público municipal, que ele conhece bem, ter sido prefeito durante 2 mandatos, que ele pretende levar ao Congresso na sua marca no retorno de Bauru após 20 anos sem representação lá em Brasília. Voltamos já. O Bauru em Debate está de volta e hoje nós conversamos com o deputado federal eleito Rodrigo Agostinho. A jornalista Larissa Rossetto, aqui da TV Unesp, participa conosco deste encontro para discutir questões nacionais, regionais, aqui com o deputado. Rodrigo, você certamente a essa altura, depois de ter tido um tempo de percorrer Brasília e tal, já tem na sua cabeça algumas questões que você maturou durante a campanha e que você deve levar logo de cara do início do mandato para lá. Você poderia comentar algumas delas aqui, citar o tema para a gente poder conversar um pouco sobre algumas dessas questões que estão dentro de você? Tem algumas questões que eu acho que são importantes do ponto de vista nacional e são temas que vão acabar sendo discutidos de um jeito ou outro, né? A gente pode até aprofundar um pouquinho melhor, que são questões tributárias, da Previdência e tudo mais. Eu tenho trabalhado como prefeito, eu trabalhei muito na agenda municipalista. Eu participei da Confederação Nacional de Municípios, participei da Associação Paulista de Municípios e acabei assumindo um espaço dentro da Frente Nacional de Prefeitos, que inclusive vai ter reunião esse final de semana e me convidaram para participar. Então tem uma agenda muito forte do ponto de vista de descentralização de recursos, de serviços, que é uma agenda chamada Agenda Municipalista. Pelo menos metade dessa agenda já foi transformada em projetos de lei que estão tramitando hoje, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado. Então a ideia é colocar esses temas em discussão, em votação. Então é basicamente um trabalho de apadrinhar projetos que já estão tramitando. O outro é de conseguir pleitear outras coisas novas, né? E uma das discussões que a gente já está ouvindo falar já faz um bom tempo, mas que as pessoas têm uma dificuldade de entender é a tal da história do Pacto Federativo, né? Como é que a gente... O que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo é um acordo de cavalheiros que está expresso na lei, que diz de onde vem o dinheiro e para onde esse dinheiro vai estar sendo investido, né? Através de quem vai ser investido. E hoje o que a gente tem é uma concentração enorme de recursos no governo federal, nos estados e quase nada nos municípios. Os municípios hoje, só para você ter uma ideia, tudo é arrecadado nos municípios e retorna para os municípios 17%. Né? Até porque o Estado e a União são 2 ficções. Né? A União é um desenho de território, enfim, com uma língua própria, com uma economia própria, enfim, o país. Mas você não fala assim, onde que está o Brasil? O Brasil está aqui, né? Nós fazemos parte do Brasil. A mesma coisa os estados, são divisões geográficas para poder melhor organizar e administrar.
Já o município não, o município é onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, e 17% apenas dos recursos vão para os municípios. E para discutir pacto federativo tem muita coisa para debater, como a reforma, por exemplo, tributária, né? Então, o governo federal também não vai abrir mão de receita. E aí, como é que faz? Transfere serviço, mas transfere receita. E aí, o que o município está disposto a receber disso, né? Como é que a gente pode tornar esses governos estaduais e federais mais enxutos para poder ter recurso a mais para os municípios? Então, essa pauta municipalista é uma pauta muito forte para mim. E você vê força dos municípios em fazer essa pressão? Porque já houve uma reunião entre os governadores eleitos e o presidente Bolsonaro, e eles pressionaram para essa rediscussão do Pacto Federativo, mas sob o ponto de vista deles governos de Estado. Mas e os municípios? Tem força e pressão para dialogar e forçar essa discussão? Eu acredito que sim, porque todos os deputados representam interesses e uma boa parte dos deputados eleitos tem os seus redutos eleitorais. Nem todos os deputados são deputados apenas de causas, são deputados apenas de discussões ideológicas. Muitos deputados são deputados que vivem numa determinada região onde eles obtêm os seus votos. Então, essa articulação dos prefeitos com os deputados e senadores, eu acho que pode dar um jogo bacana para poder avançar. Não acho que é algo que se resolva em 4 anos, mas eu acho que é algo que a gente pode avançar. Depois tem uma discussão que para mim é muito forte, que é a questão ambiental. Acho que o Brasil precisa discutir os grandes temas. Eu sei que esse governo não é um governo que, por enquanto, tem se mostrado disposto a debater essas questões ambientais do país, do desmatamento, da questão das mudanças climáticas, a questão do saneamento, né, a questão de ter recursos para que os municípios possam resolver problemas ligados a esgoto, a lixo, a água, abastecimento, enfim. Então são as questões que para mim são sérias e que eu vou tentar debater, discutir no Congresso, enfim, devo participar. Tem algumas questões que acabaram se tornando um pouco mais próximas. Vou dar um exemplo: Bauru conseguiu emplacar um ministro de Ciência e Tecnologia, que é o Marcos Pontes. Tenho conversado com ele e ele tem me pedido para que eu participe da Comissão de Ciência e Tecnologia para ajudar no debate, na discussão, né, do próprio Ministério. Então não era um tema para mim prioritário, mas passou a ser. Né? Aí não tem uma pequena oportunidade do que a gente falou no primeiro bloco, eventualmente, a questão do aeroporto, dos serviços agregados de pequeno valor, de pequenos materiais hoje eletrônicos, enfim, tecnologia, cadeia da saúde e outros elementos aqui. Não, eu acho que a gente vai ter que cavocar essas oportunidades, né? Nós temos que avaliar como foi uma campanha onde a gente não conseguiu aprofundar quais são as propostas exatas de cada um dos candidatos a presidente. Todo mundo aguarda agora com ansiedade que o Bolsonaro venha dizer aquilo que ele vai fazer, quais são os projetos de cada área. E eu acho que nós vamos ter que procurar quais são as grandes oportunidades que a gente tem. Ciência e tecnologia tem muito a ver com o ensino superior. Bauru é um dos maiores centros do interior de São Paulo de ensino superior. Então, vamos avaliar quais são as oportunidades, né? Eu acho que o Brasil precisa vencer uma série de desafios tecnológicos, e eu acho que passa muito aí de que ponto que o Ministério da Ciência e Tecnologia efetivamente vai ser um grande articulador. Pela proximidade que eu tenho com o Marcos Pontes, vou acabar tendo que, de certa forma, exercitar muito isso também. Em quais outras comissões você pretende participar, Rodrigo? Por trabalhar na de meio ambiente, pelo menos é a que eu vou disputar prioritariamente, eu vou acabar tendo que atuar na de agricultura também, né? E na de relações exteriores, que discute muito questões internacionais ligadas à questão ambiental, né? Por exemplo, agora, nesse mês de dezembro, agora o Brasil vai à Polônia participar da Convenção da ONU sobre mudanças climáticas. E os parlamentares irão participar. Então, existem debates internacionais onde, pelo Brasil ser um país signatário, participar dos regimes internacionais, a gente acaba debatendo. Então, acho que vai ter muito desafio, né? É um governo que vem aí e que está disposto a fazer grandes reformas. E essas grandes reformas vão passar pelo Congresso Nacional, não tem como, né? Parece que os temas são muito movediços ainda, Rodrigo. Lógico, tem a composição do governo, mas por causa da campanha ter sido também absolutamente vazia, enfim, pelas razões que a gente já conhece, você tem, são diretrizes eventuais de temáticas. A questão ambiental com o eventual confronto entre a questão agrícola, que você bem já sabe, a bancada ruralista com peso significativo
próximo do presidente eleito em confronto com conteúdos, por exemplo, eventualmente, que você defende que talvez não seja a prioridade das agendas dele. Você vai ter que ter uma noção de tentar entender qual é exatamente o discurso, o conteúdo e o jogo, porque a pauta liberal do Bolsonaro é uma, do Paulo Guedes me parece que é outra, tem uma questão de nacionalismo que às vezes confronta, tem uma série de coisas ainda muito não definidas. Vou dar um exemplo. Eu defendo um Estado mais enxuto, mas, por outro lado, eu acho que o Brasil não pode abrir mão, por exemplo, de algumas situações. Vou dar um exemplo. Num país rico e desenvolvido, que tem educação para todos, saúde para todos, tudo funciona muito bem, não faz sentido a existência de bancos públicos. Mas no Brasil, que precisa ter alguém para financiar, desde o setor rural, que é o setor que dá certo, e que depende muito dos financiamentos públicos, até todos os demais, né? Então, por exemplo, a Caixa e o Banco do Brasil são duas estruturas que financiam as coisas no país. Então, a hora que chega um governo e fala, olha, nós vamos privatizar tudo, então tem situações que são de difícil resolução, porque o Brasil ainda precisa desse tipo de estrutura. Agora, pode ser que entre todas as estatais, tem várias que não façam sentido, né? E aí, como é que o governo vai discutir isso? Como é que o governo vai se comportar? Porque a gente vê, às vezes, uma titubeada, né? O ministro da Economia, que acabou arregimentando uma série de estruturas, até o próprio Ministério da Indústria e Comércio acabou sendo incorporado, dizendo numa agenda mais privatista, de um Estado mais enxuto, e o próprio Bolsonaro, que sempre teve uma visão mais estatista, a gente vê pelas votações do Bolsonaro, o Bolsonaro sempre foi contra a venda de estatais. Como é que isso vai dialogar, né? Como é que isso vai dialogar com o Congresso? A Petrobras tem 41 subsidiárias. Então, talvez, se o governo não faça a venda da Petrobras, muito provavelmente vai acabar vendendo, por exemplo, fábricas, enfim, de uma série de estruturas que eles têm lá hoje, como a Transpetro ou a BR Distribuidora, estruturas que realmente, não propriamente dito, são a Petrobras. São estratégicos nessa questão do petróleo. Dividir o que é estratégico, a questão do refino do produto que se fala, para quem é mais especialista. Mas tudo isso precisa ser colocado de maneira muito clara, né? Entre as estatais está a Embrapa, que é o único órgão que faz pesquisa rural no país. E aí, sabe? Então, o que vai ser colocado à venda, né? O que o Congresso está disposto a chancelar e dizer, olha, talvez a gente aceite que todo o setor energético seja privatizado, mas talvez esse outro setor aqui não. Então, vão ter debates muito aprofundados sobre questões muito sérias. A questão da previdência, que o mercado tem colocado o tempo todo em cima da mesa, de que precisa ser resolvido. A questão tributária, que no Brasil ela é perversa. Como é que o Brasil hoje, depois da lei de responsabilidade fiscal, pode abrir mão de receita? Não vai conseguir abrir mão de receita. A questão é como é que essa arrecadação possa se tornar um pouco mais inteligente, né? Então, muito provavelmente, eles vão acabar aprovando uma ideia do imposto de valor agregado IVA, onde você transfere a tributação para o consumidor e você tira essa tributação do setor produtivo, do setor industrial, que está sofrendo muito. Então, todas essas mudanças vão ter que ser colocadas na mesa. Nós temos, por exemplo, daqui um ano, exatamente daqui um ano, começo de 2020, deixa de existir o Fundeb. Gente, esse deveria estar sendo o principal tema a ser discutido na educação hoje no país. A gente está vendo uma preocupação muito grande com a questão ideológica. Escola sem partido. Escola sem partido, a questão de gênero. Mas ninguém está discutindo como é que vai se financiar o ensino básico daqui 2 anos, porque o Fundeb ele tem data para desaparecer. O Fundeb foi feito de forma programada para acabar em 2020. Quando você tem uma agenda tão vasta como essa, uma tentativa de conteúdos reformistas em várias frentes, não há a impressão de que, primeiro, lógico, esperar o jogo a partir de janeiro, mas que o governo tem a agenda dele, que ele quer colocar algumas questões prementes que são inevitáveis, como a Previdência, que você citou, independentemente do conteúdo. Mas, com isso, a agenda municipalista, por exemplo, que é uma das suas pautas, pode ser que ela não seja prioridade do governo, ou indica que não seja, não é que ela deixa de ser importante, é que o governo quer transformar no pacote do Estado, que ele quer reformar primeiro, pelas indicações, é o que ele vai colocar na mesa, né? E depois discutir eventuais distribuições ou redistribuições de receitas e de que forma. Você tem completo. Enfim, você está coberto de razão. Existem temas que são mais prioritários para o governo federal, tem temas que são mais prioritários para mim. Cada deputado tem a sua própria agenda, enfim. Cada um vai defender a sua região.
O interior de São Paulo não fez um número considerável de deputados. Nós temos 5 deputados em todo o interior de São Paulo eleitos apenas. Então, a gente acaba tendo uma demanda muito grande. Tem outras questões que acabam sendo demandadas. Eu acho que existe uma agenda anticorrupção muito pesada, muito intensa. Existia um conjunto de medidas que, enfim, tramitaram pelo Congresso Nacional e não tiveram muito êxito. E existem agora mais 111 medidas que foram apresentadas por um grupo de especialistas. Eu participei de alguns desses debates e que também vão entrar na agenda, né? Tem questões ligadas à própria sobrevivência do governo, propriamente dito, né? Os governos não têm mais capacidade de investimento. A gente começou a discussão aqui sobre habitação, mas o governo tem um déficit absurdo de investimento na área de saneamento também. O Brasil tem dificuldades enormes na área de mobilidade nas grandes cidades. Então, como é que tudo isso vai estar sendo discutido, né? Da onde vai tirar o dinheiro para tudo isso? Então, eu acredito que existam temas mais prioritários. A gente espera que o governo venha detalhar isso, porque até agora, mesmo a própria reforma da Previdência, qual que é a reforma que o atual governo pretende? Né? Nada. É a idade Está mínima, claro. é meio a meio. É capitalizar, né? Que cada um pague sua própria aposentadoria. Então, isso é da nossa cabeça. A gente não sabe qual que é a Exatamente proposta. como seria. A gente sabe a proposta que está lá tramitando hoje, mas a proposta do próximo governo ainda está em branco. Incógnito. E aí, para piorar, vieram coisas assim muito soltas, como você comentou, o imposto de renda no meio da campanha, um disse, outro disse, tirou, aí o Paulo Guedes, por exemplo, eu falei com o Mourão aqui, atendeu a imprensa inteira, 20% linear para todo mundo. Isso não explica quase nada, aliás, ao contrário, gera muito mais dúvida do que conteúdo. Eu acho que esses temas vão acabar sendo detalhados depois que o governo começar. Não sei se é ansiedade demais, é uma expectativa grande nossa de que tudo isso já estivesse sendo colocado na mesa. Uma hora todas essas ideias vão estar no papel e isso vai estar sendo debatido no Congresso Nacional. Eu tenho conversado com muitos deputados, com senadores, no sentido da gente criar um grupo dentro do Congresso de deputados que possam fazer uma análise crítica desses textos. Que não chegue dizendo, olha, eu sou contra, eu sou a favor. Não, vamos olhar, vamos analisar, vamos ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Tem vários deputados em Brasília que foram eleitos que reúnem essas características de gostar de redação, de estudar um pouco mais a fundo os temas. E eu acho que vai ser um grande desafio para nós. Ao mesmo tempo que cada deputado, cada parlamentar tem a sua agenda regional, a gente vai ter que discutir os grandes temas e isso vai passar pelo Congresso. A gente não sabe, por exemplo, reformas que já passaram, como a reforma trabalhista, se isso vai ser reaberto à discussão ou não. A gente não sabe efetivamente os conteúdos dos grandes temas. Em todo caso, existe uma agenda, por exemplo, de segurança muito forte, que não tem a ver com a economia, mas tem a ver com uma questão que o Brasil vem sentindo de maneira muito forte, que é a questão da violência. Então, vão discutir o Estatuto do Desarmamento, vão discutir a revisão na questão da redução da maioridade penal, enfim. Tem vários temas aí que vão acabar sendo levados para o Congresso e vai sobrar para a gente discutir. Se me permite, Nelson, antes Claro. de encerrar rapidamente, só para não perder um gancho que o próprio Rodrigo deixou, essa questão da representatividade aqui do interior de São Paulo. Você e o capitão Augusto foram os únicos eleitos numa extensa região, vem desde Ourinhos, Marília, vai até Botucatu. E a gente sabe da grande expectativa dos prefeitos pelas tais emendas parlamentares, você já falou sobre isso, inclusive. Explica rapidamente para a gente a quanto um deputado federal tem acesso e com quais critérios você pretende definir o envio dessas emendas parlamentares, se você precisa seguir determinadas regras, algumas direcionadas diretamente à saúde. Hoje, pela regra atual, 50% do valor das emendas vai para a saúde. Eu devo priorizar as emendas parlamentares na nossa micro-região aqui. Micro-região, será o seu foco? Micro-região, acho que é uma região aí de até umas 40, 50 cidades no entorno. Mas, por outro lado, a minha equipe, as poucas pessoas que eu já conversei e defini como membros da minha equipe, vão estar orientadas a auxiliar de maneira ampla todas aquelas pessoas que procurarem algum tipo de auxílio, não necessariamente com emendas. A gente sabe da falta de representatividade do interior. Eu já fui procurado por lideranças de Rio Claro, São Carlos, Prudente, Araçatuba, cidades que estão muito distantes e que eu não vou conseguir disponibilizar recursos da minha própria emenda parlamentar.
né? São regiões onde eu não tive uma votação expressiva, mas eu acho que independe disso, né? A gente vai ter que trabalhar muito na impessoalidade. Os valores de recursos de emendas parlamentares são valores extremamente reduzidos. Cada deputado tem em torno de 15 a 20 milhões para poder destinar, e eu vou priorizar a minha micro-região. Mas eu não vou deixar de ajudar esses outros prefeitos, levando eles para interagir com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, resolver problemas. Ainda hoje pela manhã tive uma reunião com uma das entidades de saúde aqui de Bauru, que presta serviço na área de saúde, que está desesperado com uma série de problemas que não está conseguindo resolver, porque o governo federal lá está tudo paralisado, aguardando o novo governo, enfim. Então, assim, nós vamos ter um desafio enorme pela frente, né? Apenas São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, região de Jales e Fernandópolis, Bauru e Ourinhos fizeram deputados federais no interior inteiro. Estamos falando de, sem considerar o litoral, nós estamos falando de uma região muito extensa que fazia pelo menos metade dos deputados, né? São José do Rio Preto não fez nenhum. Mas você imaginar uma cidade que chegou a fazer senador recentemente. Então, eu acho que tem um desafio enorme aí pela frente e nós vamos ter que... eu sei da minha responsabilidade, eu sei que eu vou ter que ajudar o interior de maneira muito ampla, mas, por outro lado, eu vou priorizar minhas emendas para a minha cidade aqui, que é Bauru, e para as regiões aqui do entorno, enfim, de algo em torno de 100 quilômetros, que é a região que realmente acaba tendo uma interação maior com Bauru. A gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos rapidamente para continuar conversando com o deputado federal eleito Rodrigo Agostinho sobre os temas nacionais e essas demandas que a gente deixou nesse bloco. Até mais. O Bauru em Debate está de volta e hoje conversamos com o deputado federal eleito bauruense Rodrigo Agostinho. Nós conversamos para a TV Câmara, a TV Unesp, aqui neste programa que discute os temas nacionais em companhia da Larissa Rossetto. Rodrigo, nós tentamos pincelar alguns temas nacionais aqui, que essa agenda, como a gente comentou no outro bloco, ainda está indefinida, tem uma série de questões que o governo vai colocar com prioridade. Eu conversei com algumas lideranças de alguns partidos em Brasília, todos você conhece, porque passaram, estão aqui por perto, né? Posso citá-los, do PPS, do PDT, dos partidos, e tem um movimento que foi montado até depois da eleição, que fala, usando uma expressão que foi do período eleitoral, de colocar, no bom sentido, o presidente eleito um pouco na caixinha no lugar dele, caso ele continue com essa verborragia dele em relação a alguns temas mais polêmicos. Ou seja, tem um novo Congresso Nacional e o fato é que ainda está desconfigurada essa relação política das bancadas, dos partidos. Ele está até esse momento aqui da gravação montando o seu ministério com alguns critérios que não os tradicionais que a gente conhece, com exceção do DEM, pontuando algum outro lugar ou outro. E você está no PSB, que é um partido que, do ponto de vista político, saiu de outra trincheira nas urnas. Como você já está conversando isso com essas lideranças? Você falou da formação de blocos aqui, para a gente entender, ou se vocês também estão tateando exatamente qual vai ser essa postura, essa estratégia política na conversação com o presidente eleito. A gente tem feito muito diálogo, Nelson, porque a tradição é a discussão com os partidos. Por um outro lado, houve uma pulverização de partidos no Brasil, né? Hoje nós temos 35 partidos formalizados no país e 30 com representação no Congresso. Por outro lado, muitos não passaram a cláusula de barreira, então vai ter uma dança de cadeiras agora no começo do ano. Então, a partir de 1º de fevereiro, com a posse dos deputados e senadores, vai abrir uma corrida onde muitos partidos que não passaram a cláusula de barreira vão ou se fundir, ou se reunir em federações, ou simplesmente deixar de existir, né? Então, assim, é um debate interno que está existindo e que dialoga com a outra discussão, que é a discussão que a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do governo em relação aos parlamentares. O Jair Bolsonaro, ele vem do Congresso, ele foi deputado por 30 anos, ele sabe como é que as coisas lá dentro funcionam. Ele sabe que os deputados são instados a votar num determinado assunto pelas lideranças de partido que participam internamente dos debates e acabam optando por votar sim, não, enfim. E aí,
como é que tudo isso vai se dar, né? O Jair Bolsonaro tem dado uma série de demonstrações de que ele tem ao lado dele 3 grandes bancadas, que são apelidadas lá em Brasília do BBB. O BBB são as bancadas da Bíblia, bancada evangélica, a do boi, bancada agropecuária, e a bancada da bala, que é a bancada chamada de bancada da segurança. Essas 3 bancadas dão, em tese, para o Bolsonaro, maioria para que ele possa mudar a legislação brasileira, mas não a Constituição. Por outro lado, a gente não sabe se efetivamente alguém, porque faz parte da bancada da agropecuária, vai estar votando com o governo apenas por fazer parte da bancada. Provavelmente outros interesses, como a questão interna do partido, vai ser levado em conta. Os partidos podem fechar a questão. Hoje a fidelidade partidária no Brasil é muito rígida. E um deputado pode perder o mandato caso vote em desacordo com a sua legenda. Então, está todo mundo ainda de maneira muito insegura, né? A gente vê uma proximidade do presidente com o DEM, apesar do partido dele ter feito a segunda maior bancada, o PSL, fez 52 deputados, e isso deve passar de 60, 70 com essas mudanças que vão acontecer agora no começo do ano. Mas, por outro lado, a gente vê que a proximidade dele com o Onyx Lorenzoni, do DEM, enfim, a escolha já de 3 ministros do DEM acabou, de certa forma, privilegiando essa legenda. O PSL elegeu todo mundo que podia eleger, né? Então, o PSL, os deputados que não foram eleitos do PSL, não foram eleitos porque não conseguiram ultrapassar a cláusula de barreira, né? Então, você não tem muita gente com quem ele pode contar que tenha sido candidato, porque todo mundo entrou para dentro, né? Tá lá no Congresso. E ele sabe que ele precisa de congressista, ele precisa de gente do partido dele lá dentro do Congresso, né? Então, assim, tem todo um jogo de força sendo costurado. O meu partido tinha 26 deputados, está com uma bancada agora de 32, e a gente acredita que a gente chega em 40 deputados com a questão da cláusula de barreira. E qual a posição do seu partido em relação ao governo Bolsonaro? O nosso partido torce muito para que o governo dê certo. A gente torce muito, vai trabalhar para que isso aconteça, mas a posição nossa hoje é uma posição de independência. É uma posição de oposição, mas não de oposição sistemática, porque a gente quer que as coisas dê certo, a gente acredita que a gente vai poder discutir os projetos, a gente vai poder debater, a gente vai poder discutir, enfim, vai poder melhorar, e eu acho que foi uma posição, de certa forma, que me dá um certo conforto para poder discutir grandes temas, né? Nós decidimos pelo não alinhamento com o PT, então não existe alinhamento com o PT, mas a gente vai estar alinhado com vários partidos agora numa busca para construir uma participação efetiva nas comissões. Você deu algumas indicações aí da sua posição pessoal, do partido e do que está sendo discutido. A questão das estatais, por exemplo, mesmo os bancos públicos federais, discutir enxugamento sim, mas com papéis fundamentais na área de habitação, financiamento das frentes que o partido não, se eu entendi bem, mesmo a Petrobras, eventualmente um setor ou outro, o partido não é de fato contra eventual enxugamento, como que é o Paulo Guedes, mas não vender tudo em toda a estação petrolífera, de distribuição no país, eventualmente distribuidor, depende do formato. Aí você tem coisas mais específicas e mais duras. Citou a escola sem partido, uma questão muito mais ideológica do que o Fundeb, depende da agenda que se colocar. É mais ou menos esse o caminho, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, depende do tema? Eu acho que o Brasil vai precisar, ao mesmo tempo que ter grandes consensos, a gente vai ter que também usar muito do bom senso. Então, vou dar alguns exemplos. A maior parte dos deputados do meu partido defende a redução da maioridade penal apenas nos casos de crime hediondo. Então, não é simplesmente abaixar de 18 para 16 anos. É você separar aquele adolescente que pratica um crime violento, ele sim ser tratado como maior de idade. Mas não aquele pequeno caso de furto, você vai começar uma estratégia de encarceramento já geral. É uma gradação. É uma gradação. Então, assim, é a ideia de procurar consensos dentro do bom senso, daquilo, o que é o possível, né?
E eu acho que o Congresso vai ter um debate muito grande do ponto de vista de tentar encontrar o melhor caminho para cada um desses assuntos. Encarceramento, as medidas que foram colocadas do ponto de vista do governo são visivelmente de endurecimento, de acabar com as progressões, a facilitação de saidinhas, os decretos de indulto que dependem do Executivo, mas modificações na lei. Tem um pacote bastante extenso, mas que falam de dureza, com a palavra como sinônimo aí. Eu acho que tem que ser duro com aquele que merece ser duro. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Não dá para você tratar todo mundo igual, né? Você tratar um pequeno crime na mesmo jeito que você trata um crime de corrupção. Então, assim, tem que diferenciar as coisas, né? Eu acho que essa busca por melhorar a redação, por encontrar um consenso um pouco melhor, acho que esse vai ser o grande desafio do Congresso, né? Porque você tem um discurso, agora de campanha, que era aquele discurso de dizer, pelo menos por parte dos candidatos, de dizer aquilo que a população queria ouvir, né? Ou está disposta a ouvir, né? Mas como é que isso se dá na prática? O Brasil hoje já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E aí? Como é que a gente faz para endurecer com o tráfico de drogas, endurecer com o crime hediondo, com o crime de corrupção, que eu acho que deve endurecer, e ao mesmo tempo saber tratar, enfim, outros tipos de delito de menor potencial ofensivo de uma outra forma, né? Trabalhar com outros tipos de mecanismos que não necessariamente o encarceramento. Trabalhar de uma forma um pouco mais inteligente. Eu acho que tudo isso precisa ser discutido, debatido. Uma outra agenda desse governo é a flexibilização das leis trabalhistas. A gente já teve uma reforma trabalhista com a promessa de que geraria mais empregos, não gerou o volume esperado. Qual a sua posição em relação ao tema? O presidente tem uma posição clara, que não adianta direitos se não há empregos, por isso é preciso flexibilizar esses direitos. Até onde se pode flexibilizar na visão do seu partido, na sua posição? O meu partido é contra a reforma trabalhista, por uma série de motivos. O principal deles é que não foi uma reforma debatida com a sociedade. Teve um projeto pronto que chegou no Congresso e foi votado. Isso não quer dizer que a legislação trabalhista no Brasil seja das mais avançadas, pelo contrário, eu acho que ela foi extremamente inovadora no seu tempo, com a CLT, mas eu acho que naquela busca pela geração de empregos, acharam que ia ter uma solução fácil mexendo na legislação trabalhista, né? E o empresariado para investir não quer só a legislação trabalhista, quer dinheiro barato, quer financiamento, quer poder ter uma estabilidade econômica no país, quer poder ter segurança do ponto de vista de investimento. Então tem um conjunto de medidas aí que precisam ser tomadas para que o Brasil volte a gerar emprego na quantidade que precisa. A gente tem visto pequenas melhoras, pequenos indícios de melhora na economia, mas ainda é muito pequeno perto daquilo que a gente precisa, né? Por outro lado, eu não sei se esse tema da questão trabalhista vai voltar a ser discutido no Congresso. A partir do momento que discutimos e votamos essa reforma que está aí, eu não sei se o governo vai querer reabrir esse tipo de debate, né? Eu não sei se o governo vai querer sofrer o desgaste de enfrentar tudo isso de novo, né? Do ponto de vista de enfrentar direitos, de discutir uma série de coisas. Até porque, como todo mundo percebeu, a reforma trabalhista não gerou mais empregos, né? Pelo contrário, no primeiro momento, as empresas enxugaram tudo aquilo que ela podia enxugar. Por outro lado, a Justiça do Trabalho ainda é um lugar, uma zona cinzenta, né? E nós não estamos falando de uma justiça que apenas garante direitos, né? A Justiça do Trabalho ainda tem muito de injustiça dentro dela, né? Tanto o trabalhador, quando procura a Justiça do Trabalho, sai de lá se sentindo injustiçado, quanto o patrão, quanto o empresário. Então nós precisamos aperfeiçoar as instituições, discutir uma série de questões internas, a miúde, e efetivamente eu não sei se o atual governo vai querer novamente discutir a reforma trabalhista. Tem alguns temas, ou vários deles, que no esgarçamento de medidas visivelmente duras em algumas áreas, você tem a discussão sobre privilégios e alcançar alguém ou não deixar ninguém de fora, que acaba
percorrendo todos esses sistemas. Você vai para o sistema tributário, assim, você vai para o sistema de fala de imposto de renda ou de qualquer outra coisa. Não, retoma lucros e dividendos, tem na Constituição, mas não fixa. Imposto de renda linear para igual para todo mundo não dá, porque prejudica esse, favorece aquele. A própria Previdência, bom, vamos discutir Previdência, tem que alterar, tem que aumentar a idade, mudar o sistema de capitalização, mas vamos deixar esses de fora, e é um esgarçamento natural em relação à palavra comum que é privilégios. Todas essas demandas vão acabar caindo lá no Congresso, ainda fico tentando enxergar aqui como que o governo vai querer organizar todas essas prioridades, né? Eu tenho ouvido falar por parte de muitos deputados que não estão dispostos a votar, por exemplo, uma reforma da Previdência que não trate todos de uma maneira igualitária. Então, essa ideia de você tira esse setor, tira esse outro setor, tira esse outro setor, porque são setores que têm um lobby mais forte, um lobby um pouco maior, isso acaba enfraquecendo demais o debate. Eu, particularmente, sou contra privilégios, eu sempre, como prefeito, eu nunca usei absolutamente nada que eu tinha da prefeitura à minha disposição, mas a gente vê isso dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, a gente vê isso dentro do Judiciário, a gente vê privilégios em todos os setores de poder, são privilégios que foram sendo conquistados ao longo do tempo. Em momentos que um determinado poder tinha uma força um pouco maior, as coisas foram sendo conquistadas, e voltar atrás agora é um processo um pouco mais lento. Então a gente tem um movimento de deputados que estão abrindo mão de auxílio moradia, que estão abrindo mão de uma série de regalias que tem lá dentro, são deputados que estão abrindo mão, por exemplo, de ter motorista, de ter segurança, de ter estruturas internas à disposição, que estão dispostos a utilizar apenas metade da verba de gabinete. Enfim, a gente está tentando criar um movimento interno de mostrar que é possível fazer com menos, não é? E com isso criar o exemplo, porque a gente sabe que se a gente simplesmente apresentar uma proposta para pôr fim a esses privilégios, essas propostas vão acabar sendo engavetadas. Agora, isso precisa acontecer em todos os lugares, não é? E isso precisa estar presente dentro da legislação. Uma pessoa que tem um carro e tem que pagar os impostos relativos ao carro, e depois tem um cara que tem um avião e não tem imposto nenhum relativo ao avião, entendeu? Então você paga o IPVA do seu carro, mas quem tem um avião não tem o IPVA do avião dele. Então tem coisas assim que você fala, poxa vida, né? Nós temos que acabar com esse tipo de situação. Na Previdência a mesma coisa, aquele monte de pensão que, enfim, inúmeros servidores conseguiram ao longo do tempo e que não faz o mínimo sentido, né? E o trabalhador rural que trabalhou a vida inteira, uma dificuldade enorme para comprovar esse trabalho rural que ele teve e ganhando ali o salário mínimo dele, enfim. Então é uma questão bem complicada que a gente vai ter que discutir. A questão de idade. Se todo mundo no Brasil começasse a trabalhar na mesma época, né, e se aposentasse na mesma época, é muito fácil discutir uma idade. Mas a gente tem um Brasil aí que a molecada começou a trabalhar muito cedo. E agora? Como é que faz, né? Então, inúmeras categorias que têm uma força maior, que o sindicato era mais forte, foram conseguindo as aposentadorias especiais, e o pessoal aposentando muito jovem, né? E aí aposentou e o governo vai sustentar a pessoa mais até do que a pessoa trabalhou na vida. Então, assim, como discutir tudo isso, né? Como ter um amadurecimento em relação a isso? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que o Congresso tem que entender o seguinte, nós precisamos de uma reforma da Previdência, mas não uma reforma só para atender interesse de banco que quer ter dinheiro lá no caixa dos fundos de pensão, ou do mercado que, em tese, quer que o governo tenha dinheiro para fazer grandes obras para que a coisa gire. Não, nós precisamos de um regime de previdência que efetivamente funcione para garantir a aposentadoria de quem vai precisar disso no futuro. Então, acho que essa linguagem, esse desafio que a gente vai ter que encontrar o caminho. Rodrigo Agostinho, muito obrigado pelo diálogo inicial conosco aqui. Certamente a gente vai fazer outros ao longo do tempo, porque a nossa aldeia passa por aqui, e dos temas nacionais também. Obrigado, Larissa Rossetto, por ter nos ajudado. Agradeço. Obrigada, Rodrigo. E para você que acompanhou o Bauru em Debate, a gente fica por aqui, mas você pode rever este e os outros programas nos sites e na rede, tanto da TV quanto da rádio. Só acompanhar lá para você nos encontrar. Até o próximo encontro.